Bem-vindos, meus queridos. Eu hoje estava pensando sobre o que conversar com vocês, qual seria a nossa reflexão e inspirada por essas nossas últimas conversas, não é? O que nos move, quando que nós estamos realmente no nosso melhor. Eu pensei que eu deveria esclarecer uma coisa aqui para vocês. A gente conversou sobre o filósofo e o sábio e pode parecer, pode dar a entender que o filósofo está errado. Porque algumas pessoas falaram assim, ai, mas eu ainda nem cheguei no filósofo e o filósofo está errado. Não, o filósofo não está errado. Não tem absolutamente nada de errado em nada do que a gente fala aqui. Nós estamos refletindo sobre todas essas nossas reflexões, elas dizem respeito ao nosso caminhar, ao nosso processo evolutivo. Então, dentro desse nosso processo evolutivo, tá tudo certo, sabe? É o que nós podemos, quando podemos. Então, se nós já estamos no processo do filósofo, nós estamos muito bem, muito bem. O processo de nós termos gestos de amor, como a gente falou ontem, né? Gestos de amor, como nós comentamos lá na historinha do filósofo e o sábio, aquele gesto do sábio, isso é um ponto a nós observarmos como uma meta. Então, todos nós um dia chegaremos lá, todos nós um dia estaremos, por natureza, agindo no nosso melhor, de uma forma natural. Até lá, nós, a humanidade, né? Quando eu falo eu estou falando todos nós, quando eu falo humanidade, eu estou falando todos nós, tá? Quando nós, assim como humanidade, ainda estamos muito distantes de escolhermos, mesmo que por obrigação, como o filósofo falou, né? Caminhos e gestos de amor. Nós fazemos isso porque nós sabemos que é bom, porque nós sabemos que nós precisamos fazer. Mas quantas pessoas no mundo sabem isso? Quantas pessoas no mundo agem assim? Então, se nós já estamos agindo assim, puxa vida, nós estamos num caminho maravilhoso, né? E refletindo sobre tudo isso, e refletindo sobre como às vezes nós conseguimos, mesmo que por obrigação, fazer, mas muitas vezes nós também não conseguimos. E tá tudo certo dentro do processo evolutivo. Quanto mais nós fizermos, melhor para nós. Quanto mais nós fizermos, melhor para a humanidade. Mas tá tudo certo. É isso que a gente tem que compreender. É esse ponto de compreensão que nós temos que trazer para a nossa vida, né? Então, refletindo sobre tudo isso hoje de manhã, refletindo sobre qual seria a nossa reflexão de hoje, eu lembrei de um mito que o meu querido amigo Paulinho um dia a gente estava conversando e ele mencionou esse mito e eu não conhecia esse mito e eu fui atrás lá naquela época e deixei guardadinho para um dia. Eu sabia que ele seria útil em alguma palestra, em alguma aula. Ele está sendo útil agora nessa meditação. O mito da construção, da criação de Roma.
o mito de Eneida. Então, vocês todos sabem que eu amo mitos, né? Eu amo os mitos. Nós já estamos chegando perto de um estudo de mais um mito no trabalho de Hércules, mas vamos deixar isso para a hora, né, que chegar. Então, nesse mito tem, como em todo o mito, ele tem uma passagem. No dia que eu ouvi, quando Paulinho me contou, eu fiquei, nossa, como os mitos são lindos, como eles me inspiram. E agora falando como humanidade, como eles são inspiradores à humanidade. Como existe toda uma sabedoria por trás de cada mito. Que inteligente que foi essa ideia brilhante de criarem mitos, através dos quais nós aprendemos a ver a vida com outros olhos, a entender a nossa própria evolução, a entender o caminho humano e entender todas as facetas desse caminho, do caminho evolutivo da humanidade. Então, eu vou contar um trechinho só desse mito, porque ele é muito lindo e diz muito respeito ao que a gente vem falando aqui em todas as nossas meditações e ao que nós falamos, ao que nós conversamos nesses últimos dias. Então, vocês estão lembrados da história de Troia, né? Nós tivemos aí alguns filmes maravilhosos, né? Lindos de se ver, que contam essa história. Então, a história do cavalo de Troia todo mundo conhece, né? Então, o cavalo sendo colocado lá no centro da cidade, de madrugada, de dentro do cavalo, saindo aquele monte de guerreiros, abrem os portões, tomam Troia. Então, nessa confusão toda, imaginem, nesse pânico todo, nessa coisa horrorosa, né, de guerra, de morte, de destruição, o príncipe Enéas, o príncipe de Troia, é orientado pela sua própria mãe, a deusa Vênus, a própria deusa Vênus, ordena que ele pegue o seu pai, o seu filho e a sua esposa e saia de Troia. E aí, para ele, aquilo como guerreiro, como príncipe, como líder, aquilo para ele é uma violentação, né? Uma traição ao povo dele. Para ele precisava morrer lutando por Troia. Mas a mãe, na sua sabedoria, né? A mãe Vênus, na sua sabedoria, fala para ele: não, essa cidade está predestinada pelos próprios deuses há muito tempo à destruição. Não vai adiantar nada você ficar aqui. Você tem algo muito maior a fazer. Vai! Como o pai de Enéas era um ancião, ele era já muito idoso, não conseguiria caminhar até as embarcações. O que ele faz? Enéas coloca seu pai sobre os seus ombros, pega o filho da mão e sai. A sua esposa acaba morrendo, né? E ele sai. É só esse trechinho que eu vou contar para vocês, porque esse trecho ele tem um princípio
é o que nós estávamos falando nos outros dias, o ver além das aparências, né? Ele tem uma história, ele tem um fundamento por trás desse quadro. Imaginem um quadro como nós colocamos aqui na abertura da nossa meditação. Tem algo muito forte além disso, por trás disso. Olhem que bonito. Enéas era um príncipe jovem, forte, cheio de vigor e vitalidade. O pai de Enéas, ele era frágil, né? Mas ele era, porque ele não conseguiria caminhar, ele já tinha as pernas frágeis, né? Mas ele era um velho, ele era um idoso, um ancião. A velhice, ela tem uma representação de sabedoria. Nós, aqui brasileiros, nós ocidentais, nós não temos muito culto à velhice, nós não honramos muito a velhice, nós não temos isso culturalmente impregnado em nós, mas a velhice, ela tem essa característica, não é? Essa visão poética e verdadeira de sabedoria, porque afinal de contas, um velho, ele passou uma vida inteira de experiências e nessa vida inteira ele aprendeu. Converse com um velho que tenha uma mente equilibrada, um coração equilibrado. Conversem com ele. Nós temos muito a aprender com os nossos velhinhos, né? Então, o pai de Enéas, ele representava a sabedoria. Então, Roma foi construída com as pernas de Enéas e com os olhos de Anquises, com a visão de Anquises. Roma foi construída em razão e intuição. Pernas representam a razão, né? Então, a cidade de Roma foi construída com essa base. E pensando sobre as nossas últimas conversas, eu lembrei desse mito porque sempre que nós agirmos, sempre que nós estivermos em conexão com o nosso melhor, então, olha só, o nosso melhor acima, ele coloca o Pai acima. Então, nós não descartamos o nosso eu pessoal. Esse nosso eu pessoal, ele é fundamental, eles são as nossas pernas, né? É o que existe de material aqui, é o que nós precisamos. Mas dirigindo as nossas pernas, a sabedoria, a luz, o amor da alma, a intuição. Por isso que quando nós nos conectamos ao nosso melhor, nós nos tornamos mais intuitivos. Então, esses mitos, eles trazem para nós sempre uma forma acessível a nós, compreensível, fácil de nós compreendermos o que está além de tudo que é aparência, de tudo que é transitório. O mito, ele tem essa grandeza de ser eterno. Em qualquer época da humanidade, esse mito fará sentido. Em qualquer época. Em qualquer momento, em qualquer cultura, ele faz sentido. Porque ele diz respeito à verdade.
Então, meus queridos, é com essa inspiração que nós vamos meditar hoje. Vamos oferecer à humanidade essa contribuição. Vamos fechar os nossos olhos. Trazer um olhar à nossa respiração. Inspirando. E expirando. Vamos observar se o nosso corpo está alinhado e relaxado. Vamos observar se nós podemos trazer um alinhamento também às nossas emoções, buscando uma calma. E um alinhamento à nossa mente, trazendo quietude. Vamos fazer um ciclo de 7 respirações, um pouco mais longas que o nosso ritmo normal. Iniciando, inspira, expira, 1. Cada um faz a sua contagem, porque os ritmos respiratórios são diferentes. Quem for terminando as 7 respirações, vai entrando no seu ritmo normal. Aguardando todos terminarem. E assim nós vamos percebendo como nessa quietude, nessa serenidade, o quanto é possível nós buscarmos o acesso a toda essa expressão de luz e amor. Que realmente é a nossa verdade. Nós observamos a nós mesmos e percebemos que todos nós temos um corpo físico forte,
que nos permite, de alguma forma, nos expressarmos na Terra. De alguma forma, mesmo que tenhamos as mais diversas limitações físicas, é através de um corpo físico que a alma se manifesta na Terra. Então, vamos observar o nosso corpo. Vamos observar esse eu pessoal que somos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. E vamos dar valor a essa ferramenta de expressão da nossa verdade. Vamos perceber o quanto podemos fazer, o quanto fazemos, o quanto fizemos. Vamos refletir sobre o nosso estado de consciência, o quanto que nós reconhecemos que existe algo ainda maior que rege essa expressão física, emocional e mental. E que talvez um tempo atrás eu não tivesse essa consciência, mas hoje eu tenho. Então, a exemplo de Enéas, que não descarta o seu corpo, mas que sabe que precisa dele, se conecta à fonte de sabedoria. E nesse trabalho de unidade, de interação, cumpre o seu plano de vida. Essa é a nossa inspiração desse momento. Que nós todos aqui reunidos nesse grupo possamos reconhecer a nossa importância, o nosso papel no mundo, simbolicamente representada pelo nosso corpo, pelas nossas pernas, simbolicamente representada. Todos nós temos um papel no mundo. O papel Enéas. E todos nós temos um Anquises. Todos nós já reconhecemos a existência de uma fonte inesgotável de sabedoria, de luz e de amor. Então,
inspirados nesse belo mito, nós nos conectamos com essa fonte de sabedoria. E executamos o nosso plano de vida na Terra. Quando nós fazemos essa interação, nós percebemos que a grandeza da vida é, em alguma medida, servir à humanidade. Dessa forma, todos nós como grupo oferecemos à humanidade, oferecemos ao nosso planeta essa possibilidade, essa reflexão. A importância da vida na Terra. A importância da nossa porção Enéas. Mas ainda mais importante é nós colocarmos a nossa vida na Terra, as nossas pernas, a serviço da sabedoria, inspirados na sabedoria, inspirados em amor e luz. Essa é a nossa contribuição de hoje, a nossa irmã humanidade. Que essa energia envolva todas as pessoas do nosso planeta. De forma bem especial, todos aqueles envolvidos com o Covid, de alguma forma, em alguma área, em qualquer profissão. Que essa energia que nós estamos oferecendo de alguma forma contribua com essas pessoas nesse momento tão delicado. E então nós vamos nos desconectando dessas imagens, trazendo a nossa atenção à nossa respiração. Ao momento presente. Aonde nós nos encontramos. E devagarinho, nós vamos despertando os nossos sentidos. O nosso corpo. Fazendo os movimentos, os ajustes que nós considerarmos adequados, necessários, abrindo os nossos olhos em gratidão. Obrigada, queridos. Uma boa noite a todos. Bom descanso. Até amanhã.